O que é básico no mundo dos vinhos, por Didu Russo. Um oferecimento de Mistral, a importadora dos melhores vinhos. Decanter, a verdade do vinho. Santa Carolina. Nieto Senetiner. Gran Cru. E World Wine, o vinho certo em qualquer momento. Olá, bem-vindo! Bom, nesse segundo capítulo sobre os países, nós vamos falar de Chile e de Argentina. O que esperar dos vinhos do Chile e dos vinhos da Argentina? Bom, o Chile é um país privilegiado por sua condição geográfica, geológica e climática. Ele, imagine, de norte a sul são 4.300 quilômetros e de leste a oeste apenas 200 quilômetros. Ele poderia ser todo orgânico, a agricultura do Chile, porque ele é isolado ao norte pelo deserto de Atacama, o mais seco do mundo, ao sul pela Patagônia, a oeste pelo Oceano Pacífico e a leste pela Cordilheira dos Andes, além de ter um solo repleto de cobre. Ou seja, lá não há doenças, é um paraíso agrícola. E para se ter uma ideia, 94% das vinhas do Chile são vinhas de pé franco, que se chama, quando a raiz da videira é da própria videira e não um enxerto em raízes americanas, como acontece no mundo todo para se proteger da praga da Phylloxera avatrastes, que acabou com os vinhedos no século 17. E, enfim, o Chile não precisou disso, nunca chegou Phylloxera lá. E, além disso, o Chile é um dos maiores produtores de vinho do mundo, é o quinto maior produtor de vinho no mundo todo. E o Brasil adora o vinho chileno. Cerca de 50% de todo o vinho importado no Brasil é chileno. O Chile está à frente na América do Sul. Não é à toa esse sucesso dele por aqui, porque ele foi o primeiro, por exemplo, a produzir espumante na América do Sul, a Valdivieso, lá em 1879. A Petelongo brasileira só veio fazer o primeiro espumante em 1915. O Chile atingiu essa qualidade antes dos seus vizinhos. Ele sempre está na frente, o Chile. Ele conquistou o gosto dos brasileiros na década de 70, me lembro bem, quando a gente aqui consumia um vinho bastante rústico, ou vinhos europeus que eram muito caros, e de repente aparece o Cocinho Macul, com etiqueta branca, que fez o maior sucesso, era um vinho macio, com passagem por barricas, conquistou os brasileiros. O perfil do vinho deles sempre buscou ser um vinho de Bordeaux, um vinho de classe. Eles têm muita aptidão para Cabernet Sauvignon, por exemplo, além de Carmener, que é uma uva que foi redescoberta lá nos vinhedos dos vinhos Carmen, né? E essa busca por querer ser Bordeaux, querer parecer um vinho superior ao que era, levou realmente os vinhos chilenos a patamares de qualidade sensacionais. Basta dizer que no passado o produtor Eduardo Chadwick contratou o Steven Spurrier, um crítico inglês muito conhecido, foi editor da revista Decanter, e aliás faleceu há pouco tempo. O Steven Spurrier, um homem elegantérrimo e muito culto, muito educado, e ele contratou o Spurrier para fazer uma reedição do que havia sido o desafio, o julgamento de Paris, quando o Spurrier tinha uma loja de vinhos na época e fez um desafio entre vinhos californianos, que eram desconhecidos dos europeus, com vinhos renomados, Grand Crus franceses de Bordeaux e alguns brancos da Borgonha, e os vinhos californianos ficaram nos primeiros lugares. Foi assim um choque. Tem um filme até chamado Bottle Shock, que vale a pena assistir se você não conhece essa história. Bom, o Chadwick contratou então o Spurrier para fazer
uma versão desse desafio, desse julgamento de Paris, e chamou-se de Desafio de Berlim, porque foi feito primeiro em Berlim. E o Chadwick então colocou seus vinhos, o vinhedo Chadwick, o Senha, o Dom Maximiano, às cegas em degustação, com pessoas renomadas que degustaram esses vinhos misturados com Chateau Lafite, com Chateau Margaux, Latour, Solaia, etc. Eram super toscanos e Grand Crus de Bordeaux. E o primeiro lugar ficou com o vinho dele, o segundo lugar também com o vinho dele. Foi o vinhedo Chadwick e o Senha. Ou seja, ele mostrou que vinhos de R$4.000 na ocasião ficavam misturados em vinhos de R$400. O que aconteceu? Essa degustação correu o mundo, ele não tinha nada a perder, porque os vinhos dele eram praticamente desconhecidos, e isso foi repetido na Europa várias vezes, na China, no Japão, e aqui também no Brasil foi feito 3 vezes. Eu tive a sorte de estar nas 3 como convidado, e também quebrei a cara, porque você acaba não conseguindo distinguir. São vinhos de muita qualidade, quase todos usando o mesmo estilo de afinamento em barricas francesas. E resultado, os vinhos top do Chile hoje custam caríssimo. Ou seja, o Chile também é pioneiro em várias coisas. Ele investiu, por exemplo, nas calicatas. As calicatas são buracos que se faz no meio dos vinhedos para se conhecer melhor o subsolo, porque no Velho Mundo as pessoas, como fazem vinho há mais de 2.000 anos lá, o conhecimento ancestral já descobriu a aptidão do tipo de uva de cada lugar, mas aqui no Novo Mundo não. Então, o que aconteceu no Chile? Eles começaram a fazer essas calicatas. A pessoa mais famosa e que estudou e se aperfeiçoou nisso é o Pedro Parra, uma pessoa muito simpática, com um nome quase pleonástico, né? Pedro de Pedra, Parra de Parreira, e ele estuda justamente as pedras dos subsolos por causa das parreiras. Então, perfurou incontáveis vinhedos por todo lado. Isso é uma coisa que virou prática comum na América do Sul, para se conhecer melhor o que se tem. Eles também, por exemplo, as grandes vinícolas investiram em vinhos especiais dos seus enólogos. Para não perder o enólogo e prestigiá-lo, eles tiveram a inteligência de deixar o enólogo fazer o seu próprio vinho de autor, que eu adoraria que isso acontecesse no Brasil. Nós temos enólogos aí maravilhosos que poderiam estar fazendo o seu vinho de autor, que é o sonho de todo enólogo. E eles lá, hoje, várias vinícolas fazem isso e tornam o vinho um experimento, porque é muito inteligente isso. A vinícola não corre o risco de imagem, de repente, o vinho em questão ser um desastre. E se o vinho não é um desastre, normalmente não é, ele acaba descobrindo uma linha nova. A Ventisqueiro fez isso com o Felipe Toso, seu enólogo, lançando o Tara, que hoje virou uma linha de vinhos da Ventisqueiro. Então eles são pioneiros nisso também. O Chile valoriza a sua história como pouca gente, também porque tem história, né? Eles têm lá os pipenhos, que são os vinhos tradicionais deles. Tem o cultivo da uva país, que é uma uva que veio pela imigração dos jesuítas para fazer os vinhos da missa. A uva país, que usa aquelas sarandas para espremer as uvas, usa o rauli, que é uma madeira de lá, para fazer o afinamento. Enfim, eles valorizam essa sua cultura, valorizando o que eles têm lá de tradição. Isso não acabou, não morreu, ao contrário, hoje está até numa certa moda essa uva país, que é sensacional. Eles estão sempre buscando novas fronteiras. Por exemplo, depois de Itata, 400 quilômetros ao sul de Santiago,
Veio ainda o Vale de Osorno, na Patagônia chilena, veio, que está a 900 quilômetros de Santiago, agora a Ilha de Páscoa, gente. Selecionaram 300 amostras de vinhedos selvagens encontrados no interior do vulcão Ranocal. Olha que não param de procurar as coisas. Foram pioneiros também com o enoturismo. Lá em 96, o primeiro circuito turístico do vinho foi criado por 12 vinícolas lá de Colchagua. Hoje perto ali de Santiago, você desce, não precisa nem marcar nada. Chegou em Santiago, tem sempre enoturismo para você comprar a hora que quiser. E, enfim, eles criaram o MOVE, por exemplo. O MOVE, que é o Movimento de Vinhateiros Independentes, nasceu em 2009, se promovem, se ajudam, compram em conjunto para baratear seus custos, estão unidos de tal forma que eles conseguiram uma cadeira na Câmara Federal do Vinho para defender seus interesses. Pode acreditar? Imagina como o Brasil precisaria de um MOVE, não é verdade? Criou também o Movimento Vinho. O Movimento Vinho é de 2011, são os Vingadores de Carignan, uma espécie de denominação de origem que obriga quem participa a ter vinhas de mais de 30 anos secano, que são, como eles chamam lá, as vinhas que não podem receber irrigação, tem que ser do Maule, que é a região dos mais antigos vinhedos, tem que ser 85% no mínimo de Carignan e tem que ter 2 anos de guarda antes da venda. Resultado, valorizou a Carignan, reuniu produtores de todo tipo, desde os pequenos artesanais até grandes produtores de vinho, tem o seu vinho e estão todos juntos. O resultado é que valorizou, fez uma defesa do patrimônio cultural e hoje eles querem levar esse movimento adiante em Pelmo com a Carmener, no Alto Maipo com Cabernet Sauvignon, em Lleida com Sauvignon Blanc, em Itata com Sansô, enfim, o Chile é espetacular. O Chile tem também o maior número de vinícolas biodinâmicas, uma série delas, Antial, Emiliana, Rucumilha, Odifiel, Caliboro, Casa Lapostoli, Matetiche, Tipalme, Senha, Neyen, enfim, um monte deles. O Chile, basicamente, você tem o Chile Costa, onde tem Casablanca e San Antônio, você tem o Entre Cordilheiras, que são os vales centrais, e tem os Andes, que são os vinhedos serranos orientais. Essa é a divisão como os chilenos tratam os seus vinhos, de leste a oeste. São 14 vales no Chile, né? De norte a sul, Elqui, Limari, Choapa, Aconcagua, Casablanca, San Antônio, Maipo, Cachapoal, Colchagua, Curicó, Maule, Itata. E a Cabernet continua sendo a grande uva do Chile. Existe também o sucesso da Carmener, que foi uma uva que considerava meio perdida no mundo, e de repente o ampelógrafo Jean Buriscot descobre numa visita na Vinha Carmen, que na época tinha o Álvaro Espinosa, um dos pioneiros de biodinâmica lá no Chile. Ele era o enólogo-chefe da Vinha Carmen, que hoje pertence ao Grupo Santa Rita, e o Jean Buriscot olhou aquele vinhedo que era tratado como um Merlot e descobriu que não era Merlot, que era Carmener. Aquilo foi um sucesso. Eu visitei esse vinhedo, muito bacana, e que agora está sendo reproduzido como era originalmente. Mas, enfim, eles, além da Carignan, tem Syrah, tem Pinot Noir, tem a País, que, como eu dizia, eles prestigiaram, né, que é a Listan Prieto, ou a Negra Criolla das Ilhas Canárias, que os jesuítas trouxeram. Tem as brancas Chardonnay, Sauvignon Blanc. Há vinhos em todas as faixas disponíveis no mercado
e o Chile é um lugar que não para de surpreender a gente. Você encontra no Brasil de todo tipo de vinho chileno, dos top que eu falei a você, dos vinhos biodinâmicos, dos vinhos regionais, os vinhos de média categoria, os vinhos populares. Nós temos desde os vinhos de entrada, muito simples, que fazem sucesso enorme aqui no Brasil. Enfim, você tem vinho para todo gosto. Experimente, conheça mais o Chile e não se engane, você vai passar anos degustando o Chile para conhecer e vai sempre ter uma novidade, tá certo? Bom, a Argentina, como eu falei, com seus gulosos Malbecs, está entre as preferências dos brasileiros. Depois de Chile, é a Argentina aqui para nós. São os vinhos mais importados ao lado dos portugueses. Portugal e Argentina vêm disputando cabeça a cabeça a segunda colocação na preferência dos consumidores brasileiros. A Argentina hoje é o segundo maior produtor de vinhos na América do Sul, ali encostado na produção do Chile. É uma coisa impressionante o volume que se produz, e o grande sucesso é o da Malbec, que se deu muito bem lá, e com aquele calor intenso, e que fez sucesso com o gosto do consumidor, porque é um vinho fácil, macio, sedutor. Alguém que diz que não gosta de vinho, você dê um Malbec, ele certamente vai dizer que gosta, porque é um vinho macio, ele tem normalmente um álcool mais alto, ele tem densidade, tem uma estrutura que lembra sempre as compotas, as frutas muito maduras, é muito sedutor. Para você ter ideia, 80% hoje do vinho argentino é produzido na região de Mendoza, e 80% dos vinhos de Mendoza são de Malbec. Veja o sucesso. Não é fácil o desafio de fazer vinho na Argentina por conta da água. Eles vivem do degelo dos Andes. E você não... Isso é muito racionado. Não adianta você ter uma terra muito grande lá para fazer uma plantação de alguma coisa se você não tiver licença do governo para perfurar um poço, porque eles não podem correr o risco de ficar sem água. As regiões vitivinícolas estão divididas basicamente em norte, com Salta, Cafayate, o centro com Mendoza e o sul com Patagônia. De modo geral, os vinhos do norte e do sul são vinhos que costumam mostrar mais frescor, embora hoje esse mapa do vinho na Argentina vem mudando, porque os vinhedos de altitude que estão sendo buscados em Mendoza e as condições geológicas que são diferentes, com mais calcário no solo, eles estão mudando esse cenário, né? A Argentina vem fazendo coisas maravilhosas, vinhos de muita classe, de vinhedos de altitude. Hoje há inclusive uma denominação de origem na Argentina, que é a Luján de Cuyo. Apenas 4 produtores atualmente têm o direito do uso dessa DOC, que é o Lagarde, o Luigi Bosca, o Nieto Senetiner e a Norton. Essa DOC exige ser 100% Malbec, vinhedos com mais de 30 anos, e ainda está acertando direito as suas regras, mas tem à frente desse trabalho um dos nomes mais reconhecidos da Argentina, que é o Roberto de la Mota, filho do grande Raul de la Mota, uma família de enólogos renomados. O sucesso do vinho argentino é relativamente recente, porque no passado o consumo argentino de vinho chegou a 97 litros ano per capita. Vocês acreditam nisso? Por quê? Porque isso vinha de um hábito que, lamentavelmente, se perdeu. Quando eu fui a primeira vez à Argentina, muitos anos atrás, lá na década de 70, você pedia um vinho numa desses cafés que eles têm lá, que são lindos, né?
antigos, fazem aqueles sanduíches maravilhosos, no pão de forma cortado de comprido, e você pedia um vinho, fosse branco ou fosse tinto, era uma jarra de vinho, que vinha com um vinho rústico, e que vinha junto uma água mineral com um sifão para injetar gás. E você então tomava meio copo de vinho com meio copo de água com gás. Era uma espécie de refresco, uma coisa que eu aprendi a fazer na minha vida, faço sempre no verão, misturar água com gás com vinho branco, é o melhor refrigerante que existe. Esse hábito que foi tão frequente na Argentina se perdeu conforme a qualidade do vinho veio melhorando. Eles foram tomando só o vinho e não com a água. E hoje o consumo é 1/3 disso. Mas isso, lamentavelmente, gostaria que voltasse, porque é uma maneira de tomar um vinho simples. É claro que você não vai fazer isso com um vinho de classe, mas era uma época em que o vinho era mais rústico. Essa mudança começou mais ou menos na década de 80, quando surge esse Malbec que a gente conhece hoje, rico, macio, concentrado, e o Nicolás Catena foi um dos responsáveis por isso. O Nicolás Catena, que é um gentleman, uma das figuras mais elegantes do mundo do vinho e que faz um trabalho muito dedicado, eu me lembro que uma vez perguntei para ele qual era a razão do sucesso dos vinhos dele aqui no Brasil. E ele foi muito honesto em dizer que, primeiro, era o trabalho do Ciro Lilla, que é o seu importador desde sempre. E segundo, eu achei bárbaro quando ele falou isso, ele falou, acho que eu fui a primeira pessoa a trazer um vinho argentino aqui para o Brasil, que era macio, ligeiramente adocicado, encorpado e que agradava as pessoas. Enfim, foi um homem que responsável por trazer esse Malbec. Hoje busca-se diferentes terroirs, também não podia ser diferente. Eles estão à frente disso, foram os primeiros Catena, os primeiros a procurar vinhedos de altitude, e hoje fazem maravilhas. Criaram inclusive o Instituto Laura Catena, que hoje é a presidente lá do grupo. E esse Catena Institute of Wine comprovou, inclusive, cientificamente as diferenças de terroir. Eles estão sempre buscando. Isso sofisticou muito o Malbec argentino. Hoje você tem vários produtores, como o Zucardi também, buscando vinhedos de altitude e terroirs específicos e fazendo maravilhas. São micro terroirs e vinhos realmente de autor, vinhos de assinatura, de pequenas propriedades que levaram os preços às alturas. Mas, de qualquer forma, isso vem refletindo no estilo de Malbec de um modo geral. O curioso é que na Argentina você encontra excelentes Cabernet Sauvignon, excelentes Cabernet Franc, que estão sempre apagados diante do retumbante sucesso da Malbec, porque o vinho tem essa coisa retroalimentada pelo mercado. Se o mercado procura mais Malbec, eles vão sempre estar fazendo mais Malbec. Agora acontece que tanto a Cabernet Sauvignon como a Cabernet Franc está sendo muito procurada e existem poucos vinhedos. Eu acredito que com o tempo vão surgir mais vinhedos de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e de Bonarda também. O Alberto Antonini faz um Bonarda delicioso do Colonel Las Liebres. E você na Argentina tem também uma casta autóctona deles, que é a Torrontés. Uma casta que às vezes é perfumada demais, chega a ser até nauseante se o enólogo não sabe lidar com ela, mas que hoje sabem lidar bem com essa casta, com menos extração, especialmente o Torrontés de Salta, que tem mais frescor. Aliás, os Cabernets e os Tanás, encontrei ótimos Tanás em Salta, com muita tipicidade e muito frescor. Hoje tem também na Argentina uma nova geração de enólogos do vinho na Argentina que vem fazendo muito sucesso. Falei agora há pouco do Zucardi, o seu filho Sebastião Zucardi,
é um cara de mão cheia, né? Um enólogo fenomenal, fazendo coisas incríveis. Os irmãos Michelini. O Michelini tem uns vinhos de autor lá, biodinâmicos, que é para revirar a enologia argentina de perna para o alto, né? Caso também do Ernesto Catena. O Ernesto Catena tem vinhos sensacionais, vinhos biodinâmicos. O José Lovalho Balbo, filho da Susana Balbo também. Enfim, tá surgindo coisas muito boas. A Argentina merece a gente buscar a variedade, sair um pouco da Malbec, se vale a minha dica para vocês, para conhecer as outras coisas. E outra coisa que poucos comentam, talvez em função da extrema aptidão que o Brasil tem para fazer espumantes, é que a Argentina tem espumantes maravilhosos, coisas excepcionais, e também tem ótimos brancos, de Chardonnay, de Sauvignon Blanc, de Viognier. O Chardonnay do Catena, por exemplo, tem uma história bárbara, que foi o primeiro vinho que o Ciro Lilla trouxe para o Brasil, foi um Chardonnay da Catena, e serviu num evento, e ele não falou que vinho era, pediu para servir para as pessoas ali, a garrafa ficou escondida, e não tardou para surgir os comentários: puxa, que delícia de Chardonnay, é um Bourgogne, é um californiano, as pessoas achando que era algum Chardonnay renomado, quando então aparece a garrafa do Catena Chardonnay, para vocês verem a qualidade e a importância de você degustar cegas, sem essa força da imagem da marca que vem atrás dos vinhos, que muitas vezes deturpa o nosso entendimento. Deguste às cegas e olha, experimente bastante os vinhos argentinos, que hoje você encontra vinhos em todas as faixas de preço também. Argentina, como o Chile, você tem desde o vinho simples, passando pelos vinhos de categoria intermediária, os mais caros e o super top. Você tem preciosidades. O nível deles está crescendo demais. São vinhos hoje que são renomados mundialmente e que eu sugiro que você experimente. Então era isso. Obrigado pela sua atenção. Aproveite, experimente e pontue você, como eu já falei. O vinho é seu, você que comprou, dê a sua nota para ele, tá certo? O que é básico no mundo dos vinhos, por Didu Russo. Um oferecimento de Mistral, a importadora dos melhores vinhos. Decanter, a verdade do vinho. Santa Carolina. Nieto Senetiner. Gran Cru. E World Wine, o vinho certo em qualquer momento.